Estamos de volta com o Jornal Cidade em Notícia. Hoje eu recebo aqui em nossos estúdios o jornalista Bruno Freitas, ele que vem comentar os fatos mais importantes de Itaúna. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Bruno Freitas. E nós começamos falando de profissionalização, de oportunidade, de crescimento aí na vida profissional através dos cursos gratuitos do Senac e do Sindicomércio aqui em Itaúna. Bruno, quais são os cursos oferecidos e quem pode fazer? Para quem quer se qualificar, está aí a oportunidade profissional. São 4 cursos que vão começar agora nos meses de maio e junho. Temos 3 telinhas aqui para dar mais detalhes, vamos colocar aí na tela. Na primeira tela, aí vocês estão vendo aí a relação de cursos. Temos aí Business Intelligence com Power BI, uma das profissões do futuro. Você poderia falar para a gente qual seria essa profissão para o nosso telespectador entender, já que veio em inglês? Análise de mercado. Ah, sim. Você ter acesso a dados estratégicos para posicionar a sua empresa e não apenas analisar o seu segmento de atuação, mas também a concorrência. Na sequência, a gente tem aí rotinas contábeis para quem não é contador, habilidades de gerência e aspectos legais do atendimento ao cliente, muito importante aqui também para quem quer se especializar na área do direito. Só que para participar desses cursos, aí na tela seguinte, a gente vê que tem condicionantes, né? Esses cursos, eles estão sendo disponibilizados gratuitamente por meio do programa Senac de gratuidade e do Senac+. O PSG é para pessoas com renda familiar mensal per capita que não ultrapasse 2 salários mínimos. E o Senac+, é um programa de microcertificações gratuitas que o Senac oferece para as empresas do setor, que já fazem parte da rede, né? Sindicatos e associações de inclusão social que atendam grupos vulneráveis. Aí essas empresas, essas entidades indicam os alunos para as turmas e as instituições, empresas interessadas devem estar devidamente credenciadas no Senac. Por fim, como se inscrever, como verificar se você está apto dentro dessas condições? Indo até a unidade do Senac em Itaúna, lá na Godofredo Gonçalves, 316, Sala SEC Centro, levando a documentação necessária. O Senac tem feito um trabalho muito proativo aqui em Itaúna, oferecendo qualificação e oportunidade para quem quer trabalhar na indústria, no comércio. É uma necessidade que nós temos hoje, ao mesmo tempo em que há o home office, a demanda de desenvolvimento de carreiras, e a gente não pode esquecer, né? Os bolsas do governo federal aí, de tudo quanto é tipo, que acaba prejudicando o empresário que não consegue manter ali o empregado, porque às vezes o empregado prefere receber um bolsa auxílio do que trabalhar. E justamente seria essa minha pergunta para você. A gente sabe que vários cursos, várias qualificações profissionais têm sido realizadas de forma gratuita aqui na cidade. Mas o pessoal tem se qualificado, Bruno? O pessoal tem procurado o Senac para poder se especializar, para poder procurar melhorar sua colocação aí no comércio, na indústria aqui da cidade? O Senac tem mostrado que sim. Inclusive, divulgou recentemente os resultados do programa Jovem Aprendiz aqui em Itaúna. Todas as matérias do Senac e os cursos que são oferecidos regularmente, você pode acompanhar lá no viuitauna.com.br. Agora, Bruno, o nosso assunto é um assunto mais polêmico, porque os taxistas têm se posicionado dizendo que tem concorrência desleal aqui na cidade e eles estão denunciando o transporte coletivo aqui em Itaúna. O que vem ocorrendo, Bruno Freitas? Estão denunciando o que eles chamam de transporte clandestino. É o assunto do momento aqui na cidade. Mas antes a gente precisa entender o que está acontecendo. Vamos voltar para a telinha. Tem os problemas apontados pelos taxistas aí, que são os carros de fora de Itaúna trabalhando aqui na cidade. Em alguns casos, embarcando passageiros sem utilizar aplicativos, fazendo ponto nas ruas, como se fossem táxis e não são. Mas aí como que faz para poder acionar esses veículos, já que os passageiros estão embarcando sem utilizar os aplicativos? Já peguei
carro de aplicativo, no tempo que eu fiquei sem veículo aqui, porque bateram no meu carro, e o motorista de aplicativo era de fora da cidade, mas eu chamei no aplicativo. Agora, como que as pessoas estão acionando esses carros se não tem um aplicativo? Eles ficam lá oferecendo serviço na praça? Como é que é? Jeitinho brasileiro, Fábio. O cara ele te apresenta um cartão e combina a corrida com você pelo WhatsApp. Voltando à telinha aqui, por fim aqui os taxistas afirmam que há carros rodando com a placa de Uber, aplicativo que não atua na cidade. Dia desse eu vi um Citroën rebaixado, com vidro todo preto e uma plaquinha de Uber rodando na prainha. Nunca vi esse carro, não sei a condição desse carro, me chamou a atenção. Na última tela, Luciano, a gente tem aí a reivindicação dos taxistas. O que os taxistas querem? Regulamentar o serviço de transporte de aplicativo, que é uma nova realidade mundial, não é? Cadastrar esses motoristas e veículos para limitar o número de condutores em circulação. Hoje há uma estimativa de centenas de carros rodando aqui em Itaúna sem controle. Vistoria e fiscalização. Muitas pessoas estão encontrando uma segunda renda, até porque não tem uma fiscalização, não tem uma regulamentação nos aplicativos, né, para ganhar um dinheiro extra. Isso é porque eu bato muito papo com o motorista de aplicativo quando eu preciso. Olha, a pandemia mudou o cenário de muita gente. Quem ficou desempregado deu o seu jeito para conseguir manter a sua família. Olha o número de motoboy que cresceu nas ruas de Itaúna. Muita gente migrou para o carro de aplicativo. Como eu disse, é uma nova realidade, uma nova tendência global. É um mercado aberto, inclusive há regulação federal. Mas do ponto de vista municipal, a antiga administração, por meio da Cíntia Valadares, tentou regulamentar esse serviço aqui em Itaúna, bem como os motofretistas, mas não foi adiante. E agora, a questão está virando a casa da mãe Joana. E quando vira a casa da mãe Joana, não tem controle e todo mundo perde. Perde aquele motorista de aplicativo que faz uma corrida muito barata e não consegue pagar as contas. Perde o taxista que tem a placa, que paga alvará, que tem que atender uma série de requisitos do município e fica restrito àquele raio de atuação. Então, a análise é que a regulamentação é necessária, só que ela tem que ser construída entre as partes. Ela precisa ser construída conforme a realidade do mercado, conforme a concorrência, o que muitos dizem, o livre mercado. Só que esse livre mercado, ele precisa ter condicionantes, porque senão qualquer um faz o serviço de qualquer jeito, com carro velho, jogando o preço da tarifa lá em cima, sem segurança, com carro sujo e trabalhando na hora que quiser. Isso também é uma meia-culpa para os taxistas. Eu, muitas das vezes, desci no terminal rodoviário de Itaúna 5 horas da tarde e não tinha nenhum táxi. Eu uso regularmente 99, porque a minha empresa determina o uso desse aplicativo. É uma ferramenta corporativa. Aqui em Itaúna, tem vezes que eu aciono 99, que ele funciona. Tem vezes que eu não encontro carro nenhum. E não é só aqui em Itaúna, não. Várias das minhas viagens pelo Brasil já tive dificuldade no 99. Você não acha carro. E às vezes quando você acha, você está num evento muito movimentado, a tarifa dinâmica vai lá em cima, e você paga mais caro que o táxi. Portanto, no caso do transporte por aplicativo de Itaúna, é preciso bom senso, é preciso diálogo, é preciso um meio termo que atenda, no fim das contas, não é só os taxistas, não é só os motoristas de aplicativo, que atenda a comunidade, que a comunidade passe a ser servida por um serviço confiável, nos horários que ela precisa ser atendida e com valor condizente. Porque senão vai ficar esse cabo de guerra e se ninguém assume a responsabilidade, vai continuar a casa da mãe Joana.
E agora, para encerrar o quadro Ponto de Vista de hoje, Bruno, o vereador criticou os comissionados e também os cargos por indicação após o desabafo do Lequinho. Eu gostaria que você contextualizasse também o nosso telespectador. É o Alex Arthur, o Lequinho, ex-vereador, ex-presidente da Câmara. Ele foi às redes sociais, também procurou a imprensa, para desabafar sobre o que ele chama de um acordo que ele havia feito com o diretor do SAI por um cargo na nova administração. Alega o Lequinho que havia sido prometido a ele um cargo de gerente lá atrás. E, no fim das contas, ele foi relegado a uma posição de chefe de setor. Por isso afirma que pediu exoneração do cargo. Procurei o SAI para ver se a autarquia iria se manifestar. Não vai se manifestar. A prefeitura também não vai se manifestar. Resposta dos órgãos. Já no próprio dia, no dia seguinte, repercutiu esse assunto aqui em Itaúna. E uma das repercussões foi uma série de posts no Stories do Instagram que o vereador Guilherme Rocha fez criticando o que ele e a nova geração de políticos do Partido Novo chama de velha política, apontando que essa troca de favores, troca de cargos é prejudicial ao município, porque coloca-se pessoas ali que não têm capacidade técnica e na hora que o município precisa, a demanda não é resolvida. Fez duras críticas, principalmente ao Lequinho. E o Lequinho também foi muito criticado pelos cidadãos nas redes sociais. Troca de favores, tapinha nas costas, a gente sabe que não funciona. Precisa ter conhecimento, precisa ter técnica, precisa ser dedicado com o que você faz. Se você está ali sentado para ficar virando a cadeira ou o pé em cima da mesa e não trabalhar, todos nós pagamos. Mas faltou aí também, e a gente está falando de meia-culpa aqui, uma meia-culpa também do Partido Novo. Porque ao mesmo tempo que o Partido Novo de Itaúna, por meio do Guilherme Rocha, critica esses cargos comissionados, o que eles chamam de indicações na prefeitura, o próprio Partido Novo, representado pelo presidente do diretório aqui de Itaúna, tem cargo comissionado da prefeitura. Inclusive, um cargo de assessor de gabinete, 2, equivalente ao do ex-vereador Hugo Bernardes, que também tinha cargo na Câmara no ano passado. Mas aí o Partido Novo diz, olha, nós só selecionamos cargos técnicos, competentes para a função. Aí eu te pergunto, esse cargo técnico, que é braço direito do vice-prefeito Hildebrando Neto, ele precisa estar lá nessa função? Essa função é necessária? Se uma das atribuições desse cargo é produzir vídeos para as redes sociais, conteúdo para o vice-prefeito, será que a assessoria de comunicação, que tem vários profissionais muito competentes da prefeitura, não poderia fazer esse trabalho? São indagações que a gente faz. Indagações sobre a coerência do Partido Novo. Ele critica o que convém, mas o Partido Novo não mostra o que ele é aqui em Itaúna. Onde está a transparência e a eficiência tão apregoada pelo Partido Novo em Itaúna? Interrogação. Quem faz parte do Partido Novo em Itaúna? Interrogação. Quais são os objetivos e os projetos políticos do Partido Novo em Itaúna? Interrogação. E qual a relação do Partido Novo em Itaúna com várias páginas de notícias anônimas do Instagram? Interrogação. Essas páginas têm objetivos políticos? Interrogação. São questões que podem trazer transparência a esse amplo debate. Bruno, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, seu comentário, as suas opiniões aqui sobre o que está repercutindo na cidade, principalmente nas redes sociais, nas suas também. Desejo para você já um feliz Dia do Trabalhador, você que trabalha tanto. Um bom descanso e até a próxima semana. Esse é o papel do jornalismo, trazer as informações até você
para que você saiba o que está acontecendo,